Convidava então os irmãos a juntos, vamos ficar de pé e vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico que diz: Deus Supremo é soberano em glória, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Vamos louvar o único Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, o único Deus que é digno de todo o louvor. Vamos louvar o nome do Senhor. Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável, tanta formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. E de facto nós viemos hoje, esta manhã de domingo, louvar o nome do Senhor, porque não há outro Deus que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa dedicação, de todo o nosso compromisso. Só Ele merece o destaque e é por isso que nós viemos até aqui para louvar o Senhor. E então, nesta manhã, eu convidava um irmão ou uma irmã que sentisse desejo, que pudesse louvar o Senhor numa palavra de oração, louvando e agradecendo por tudo aquilo que Ele é. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 3. João capítulo 3, e vamos estar a ler 3 versículos bem conhecidos da grande maioria de nós aqui presentes. Vamos estar a ler do versículo 16 até ao versículo 18. João 3, do versículo 16 até ao versículo 18, e diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E Jesus Cristo veio com uma única missão. Ele veio trazer salvação às nossas vidas por meio do seu sacrifício na cruz e depois ressuscitou, e através da sua ressurreição então nós hoje temos uma esperança viva e nós sabemos que nos aguarda uma vida eterna. Então nós vamos estar a cantar um cântico, e esse cântico diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim, porque Jesus Cristo vive, então eu tenho esta esperança e sei para onde caminho, sei mais da eternidade do que do amanhã.
vale a pena porque Deus vive. Porque se não fosse esta esperança, nós estávamos aqui a caminhar para um vazio. Não tínhamos nenhum propósito. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. E nós vamos estar a cantar mais um cântico. Conforme líamos em João 3, Jesus deu o seu grande amor, Deus deu o seu grande amor. E nós vamos estar a cantar um cântico que diz: profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida. Vamos cantar esta música que tem uma letra preciosa. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, é tremendo, Pai, é
tremendo o amor que tu tens por nós, ao ponto de dares o teu único Filho, Pai. E nós te estamos gratos, porque em Ti nós temos a viva esperança, Pai, porque em Ti nós encontramos a salvação para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus de amor e um Deus de perdão, Pai. Um Deus que sempre está ao nosso lado, Pai. E obrigado porque nós somos adotados como filhos Teus e juntos estamos contigo, estaremos contigo, Pai, na toda a eternidade, Senhor. Nós Te louvamos porque, através da Tua palavra, Deus, nós conseguimos ver os Teus mandamentos, Pai, nós conseguimos ver aquilo que Tu desejas para as vidas da Tua igreja, para a vida dos Teus filhos, Senhor. E como é bom, Pai, como é tremendo nós podermos louvar o Teu nome em liberdade, Pai, e como é bom, Pai, nós podermos dizer, eis-nos aqui, Pai, para Ti, Senhor. Nós queremos dizer-nos que Te amamos, Pai, que estamos predispostos a seguir-Te, por onde quer que Tu nos envies, Senhor, que realmente seja feita a Tua vontade em nós, Pai, e nós Te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos podem sentar, irmãos, e convidava então o pastor José Carlos a vir até aqui à frente. Graça e paz. Bom dia para todos. A máscara não deixa falar. Bom dia. Meus irmãos, glória a Deus. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estar aqui, né, na sua casa de oração, neste lugar, junto com os irmãos. Isso ainda é um privilégio de poucas igrejas, né? Não são todas ainda que podem, eu estou falando quando eu digo todas, pelo mundo afora, né? Onde a pandemia ainda está trazendo grandes problemas. Mas nós já temos esse privilégio, um privilégio do qual realmente não podemos abrir mão. E eu sou muito grato a Deus em particular pela honra que Ele me dá de poder pregar a sua palavra, e também quero agradecer mais uma vez a direção da igreja pela confiança em nós depositada para podermos estar aqui ocupando este púlpito. Irmãos, vamos falar mais uma vez com o Senhor, vamos falar com Deus, vamos preparar o nosso coração para que o Senhor fale a cada um de nós. O tema sobre o qual iremos discorrer é um tema que aparentemente você pode dizer assim, mas eu já usufruo dessa salvação, porque é um tema que visa a evangelização, a pregação do Evangelho. E hoje temos uma questão importante a observar, é que aquilo que é pregado neste púlpito já não se restringe mais a este recinto, não é? As mensagens são gravadas, vão para a internet, e a gente não sabe aonde essa palavra há de chegar. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus jamais voltará vazia, ela vai cumprir o propósito para o qual ela estará sendo colocada. E a nossa expectativa é essa. E nunca é demais, né, exaltarmos a grande salvação que Deus um dia nos concedeu, a mim e a você. Amém, irmãos? Mas também, se há alguém entre nós que ainda não experimentou essa salvação, certamente será um grande momento para poder fazer isso. E outra coisa, não se iluda. Uma coisa é ser membro de igreja, outra coisa é ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Há uma enorme diferença nisso aí. Vamos falar com o Senhor? Deus querido, nosso Pai bendito, louvado, exaltado seja o Teu santo nome.
nós queremos mais uma vez te agradecer o privilégio de estarmos aqui reunidos no santo nome de Jesus, quando Ele mesmo prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele conosco estaria. E é confiados nisso, Senhor, que aqui nos encontramos neste lugar, separado para o culto, o louvor e a adoração do Teu excelso nome. Com esse propósito, Senhor, também de pregar a Tua santa palavra, na expectativa de que ela alcance corações sedentos, famintos da salvação, que só Jesus pode oferecer a todo aquele que nele crê. Usa-nos, pois, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, que sejamos única e tão somente um instrumento do Teu Espírito Santo, para proclamarmos as grandezas da Tua salvação, do Teu amor revelado em toda a sua plenitude, lá na cruz do Calvário, onde Tu entregaste o Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle e por Ele é que nós Te agradecemos todas estas coisas. Amém e amém. Fiquemos de pé, irmãos, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, nos versículos de 1 ao número 8. Portanto, Isaías, o profeta, lá no Antigo Testamento, capítulo 55, de 1 a 8, onde faremos então a leitura que servirá de base para a nossa mensagem nesta manhã, que tem como título Uma Salvação oferecida a todos que a desejarem. E diz assim então a palavra do Senhor: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, estas palavras que acabamos de ler, é importante, nos contextualizarmos, elas foram proferidas pelo Senhor Deus por meio do profeta Isaías e dirigidas ao povo de Israel, o povo escolhido, quando se encontrava no cativeiro na Babilônia. Esse cativeiro, na verdade, foi uma grande tragédia nacional. Imagine você, um povo, sendo arrancado do seu território e levado para outro lugar, como no caso, Nabucodonosor levando cativos todos os israelitas para a Babilônia, onde esse povo permaneceria por 70 anos. Foi isso que aconteceu. Mas aqui, neste capítulo 55, bem como no anterior, depois você pode verificar isso melhor,
o Senhor Deus transmite aos cativos da Babilônia uma mensagem de alento e de esperança. Essa palavra, portanto, era dirigida ao remanescente fiel do povo de Deus. E isso demonstra como Deus amava aquele povo, apesar do que aquele povo havia feito para merecer tal punição. Outra coisa também que a gente observa no capítulo seguinte, no capítulo 56, é que o povo eleito teria agora a responsabilidade de levar a mensagem de salvação a todas as nações. Irmãos, Deus sempre teve uma visão missionária. Israel, como povo eleito, não era, na verdade, um fim em si mesmo. É uma pena que eles acharam que eram, né? Um fim em si mesmos. Só que não. Na verdade, Israel era um meio através do qual Deus queria, como quer, alcançar a todas as famílias da terra. Foi isso que Deus havia dito a Abraão, para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Quando Deus profere estas palavras a Abraão, o povo de Israel ainda estava por existir, era um povo não existente no cenário das nações, né? Foi a partir de Abraão que esse povo passa a existir. Então, Deus diz a ele: olha, eu farei de ti uma nação, mas essa nação tem um propósito, é para que através dela, da tua descendência, todas as etnias da terra, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Amém? E hoje nós somos contemplados por essa promessa, né? 4.000 anos depois de Deus ter dito essas palavras a Abraão, eis que essas palavras chegaram também a nós, né? 4.000 anos depois a promessa se cumpre, né? É coisa assim tremenda, né? Como Deus programa as coisas. Desta passagem, portanto, nós vemos mais uma vez que é sempre o Senhor quem toma a iniciativa de buscar e salvar o que estava perdido. O povo de Israel, como já dissemos, experimentou aquele cativeiro por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência ao Senhor. Israel quebrou a aliança com Deus, que havia sido estabelecida. E uma vez que foi Israel quem quebrou, Deus, legalmente falando, não tinha qualquer obrigação para com esse povo. Deus poderia exterminá-lo por completo, e Deus não estaria devendo absolutamente nada. Mas Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus de amor. É o Deus que sempre vai em busca do pecador para resgatá-lo. É sempre Deus que toma a iniciativa para buscar e salvar o que está perdido. E agora nós vamos verificar que o Senhor oferece a sua salvação de uma forma extraordinária, não só ao povo de Israel naquele contexto, mas a todos os homens de todos os tempos e lugares. E a primeira coisa que nós podemos aqui destacar é que a salvação que Deus oferece é de graça. Exatamente isso que você está ouvindo. Ela é de graça. É interessante o que diz aqui no verso 1: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. 3 palavras aqui interessantes: água, vinho e leite. São colocadas aqui como símbolos de satisfação plena que a salvação oferecida pelo Senhor proporciona a todos os que a recebem. Essa salvação, ela é uma fonte de alegria verdadeira. O que é demonstrado no verso 2, em sua parte final, quando o Senhor diz assim: comei o que é bom e vos deleitareis com os manjares, com finos manjares. Em algumas versões fala gordura, né? Acho que a gordura era muito apreciada naquele tempo. Hoje a gordura é um problema para a gente, né? Mas a gordura era muito apreciada. Mas, enfim, era motivo de deleite, era motivo de alegria. Portanto, a salvação que Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo é algo que ultrapassa
todos os conceitos, todas as expectativas, muito mais do que simplesmente, o que já não é pouco, nos livrar das penas do inferno. Jesus nos propõe, a partir de agora, a partir do momento em que temos um encontro verdadeiro com Jesus, a ter uma vida abundante, uma vida prazerosa, significativa, vida que vale a pena viver e se estenderá, uma vida que começa aqui e se estenderá por toda a eternidade. Veja bem, eu não estou dizendo que é uma vida isenta de problemas. Não vamos aqui confundir as coisas. O próprio Senhor, Ele foi muito transparente em nos alertar que no mundo, nós, os seus seguidores, teríamos aflições. Ele nunca nos prometeu que estaríamos no mar de rosas nesta terra, mas Ele nos prometeu sim termos vida e vida abundante, termos uma vida eterna que já começa aqui, agora. A vida eterna que Deus nos promete em Cristo Jesus não é algo para acontecer no futuro, não. Por quê? Porque a vida eterna é comunhão com Deus. A vida eterna é esta, disse o próprio Jesus, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro. E só podemos conhecer o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. E quando conhecemos então a Jesus Cristo, nós já passamos a desfrutar, passamos a usufruir da vida eterna. A vida eterna é uma possessão para aqui e agora, e que vai se estender, obviamente, pela eternidade. Amém, amados? Isso é vida. Quando a vida começa então a ter sentido, a ser prazerosa, a ser gostosa de viver, a despeito de toda e qualquer adversidade que possamos enfrentar. Que coisa tremenda quando nós experimentamos isso. Quando isso não é apenas uma teoria bonita de se falar, mas é algo que se pode experimentar. É muito diferente. Quando você tem a consolação em meio às tribulações que a vida nos oferece, quando você tem uma perda de alguém que você ama tanto, mas que o Espírito Santo vem e consola você, porque esse Espírito Santo habita em nós. Isso é coisa tremenda, irmãos. Isso é coisa de Deus. Só Ele é que pode produzir isso em nosso coração. Vida de paz. A paz que o mundo não conhece, porque a paz que o mundo conhece é a paz ausência de guerra. E a paz que Jesus nos oferece é a paz no meio da guerra, no meio do conflito, no olho do furacão. Você pode ter paz, porque é a paz que Jesus oferece. Então, Ele nos oferece vida que satisfaz, vida eterna, não apenas porque ela é vida sem fim, mas é porque ela tem uma qualidade diferenciada, é qualidade de vida que a gente experimenta em Cristo, amém? Agora, o mais extraordinário de tudo isso é que essa salvação não custa nada. Essa salvação não custa absolutamente nada. Todos vós vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Você conhece alguma coisa parecida com isso? Imagine você chegando numa loja, querendo adquirir determinados produtos e descobrir, primeiro, que você não tem dinheiro e que as mercadorias não têm preço e que você pode levá-los. É uma linguagem estranha, porque quando se pensa em comprar, automaticamente pensa-se em quê? Em dinheiro, e que alguma coisa terá o seu preço. Mas estranhamente, a palavra de Deus aqui diz que é assim mesmo. Todos vós, sem exceção, não se discrimina aqui ninguém. Qualquer um pode usufruir dessa bênção. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. O apóstolo Paulo vai explicar melhor esta questão 7 séculos depois, quando ele vai escrever uma carta a uma igreja localizada na cidade de Éfeso. E lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo, dirigindo-se àquela igreja, e por extensão a nós, porque a palavra de Deus é viva, ela não ficou lá atrás, ela é hoje viva e eficaz.
E o apóstolo Paulo diz para aquela igreja: olha, Efésios, crentes de Éfeso, é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. Isto é, não vem de qualquer esforço humano que se possa fazer. Não é uma barganha que você faz com Deus. Não é uma transação que você faz com Deus. Não vem de qualquer tipo de esforço que você possa imaginar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na salvação do pecador morto, perdido em seus delitos e pecados, o único mérito só pertence a Jesus. A glória é exclusivamente de Jesus. O homem não terá que se gloriar de nada. Ele não terá como se gloriar. Ninguém vai poder chegar no céu e na hora da entrada, se for perguntado, né, não sei se isso vai acontecer, escuta, por que você está querendo entrar aqui no meu céu? Ah, Senhor, mas eu fui um homem muito bom, eu fui um homem honesto, aliás, eu fui muito religioso também, eu ia sempre na igreja, eu dava o dízimo, eu fazia de tudo. Eu sinto muito, mas aqui você não entra, porque aqui só se entra por causa de Jesus, por aquilo que Jesus fez, e não por aquilo que eu acho que posso fazer. Porque se assim fora, Jesus não precisava ter morrido. Deus não precisaria ter mandado o seu filho a este mundo, o seu único filho, para morrer a morte que ele morreu. Percebe? É de graça, é pela graça que sois salvos. Graça, na linguagem do Novo Testamento, significa um favor que Deus me faz, sem que eu tenha qualquer merecimento. O que eu mereço é o inferno. Se você perguntar o que eu mereço, eu só mereço a condenação eterna. Para pensar. O que eu mereço? Até o André: pastor, tudo bem? Eu disse para ele: melhor do que eu mereço. Não, mas na verdade eu não mereço nada. Se eu mereço alguma coisa, eu mereço o inferno. Então Deus me fez um favor. É isso que é a graça. É aí que reside a graça. Pela graça sois salvos. Ela que é a fonte da salvação. A fonte está na graça. A graça que se traduziu no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Essa graça que se manifestou, que se revelou de uma maneira extraordinariamente colocada no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É graça. É de graça, queridos, porque é pela graça. Por isso que essa salvação é de graça. Mas então, você perguntaria: então a salvação não custa nada? Não, custa sim. Aliás, ela custou um preço elevadíssimo, altíssimo, astronômico, impagável, a bem da verdade. Impagável. A salvação eterna teve um preço, e esse preço foi pago cabalmente pelo Filho de Deus, lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. A Bíblia declara que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia declara que Ele pagou o preço, e esse preço não foi com ouro, nem foi com prata, mas com o seu precioso sangue derramado. Por isso, nada temos que pagar. Você não pode pagar por algo que já foi pago. Não tem como. Né? Uma dívida que alguém já pagou por você, como é que você vai pagá-la? Não tem como, já foi paga. Você vai fazer o quê para pagar? Não tem mais nada. Quando Jesus, antes dele dar o último suspiro lá na cruz, ele disse assim: tudo está consumado. E isso não quer dizer que era a sua vida que estava terminando, não, era a dívida
que ele trouxe para si, a dívida que me pertencia, que pertencia a você, e que Jesus traz para ele próprio, e lá na cruz ele paga essa dívida de maneira plena, completa, total. Está consumado. Ali era o ápice, o ponto culminante da obra redentora de Jesus em favor dos homens. Ele pagou a dívida que eu jamais poderia pagar. Amém? É de graça para mim, mas para ele custou a vida dele. Entendeu? A segunda coisa que eu posso aqui considerar nessa passagem de Isaías, no entanto, é que só recebe a salvação quem a desejar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a salvação não é para todos. Ué, pastor, como assim? Não é para todos. Ela só é para aqueles que a desejarem, para aqueles que a quiserem. Ninguém vai entrar no céu obrigado a fazê-lo. Isso é interessante. Ninguém vai ser apanhado no laço para ir para o céu. Eu acho até que se alguém entrasse no céu obrigado, o céu se tornaria um inferno. Eu penso que sim. E alguém que durante toda uma vida nesta terra ignorou completamente a Deus, será que teria prazer em conviver com Deus eternamente? Tenho minhas dúvidas. Não é? Para quem é a salvação? Para quem a deseja. Para quem a quer. Comida é bom para quem? Para quem está com fome. Água é bom para quem? Para quem está com sede ou está com a boca seca, né? Aí tem que estar lubrificando aqui. A água é bom para isso, para quem tem sede. Então, o céu é para quem quer, é para quem deseja. Observe, Deus faz um convite através do profeta. Olha a linguagem que é empregada. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. É um convite. Vinde a mim, ouvi. Olha o que Deus está falando, através do profeta. Ouvi, e a vossa alma viverá. 7 séculos depois, esse mesmo convite Deus o faria através do seu Filho Jesus. Você conhece bem esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus, ditas há 2000 anos. E esse convite, 2000 anos depois, agora, aqui, esse convite está de pé. Ele continua prevalecendo. É um convite. E diante de um convite, você sabe, a toda hora, né, recebemos algum tipo de convite. De várias naturezas. E diante de um convite que me é feito ou é feito a você, só temos 2 hipóteses, né? Uma hipótese entre 2. Ou você aceita, ou você rejeita. Me interessa? Ok, aceito. Não me interessa? Rejeito. É uma questão do querer. Ou eu quero, ou eu não quero. Simples assim. Jesus nunca obrigou a quem quer que seja a segui-lo. Aliás, às vezes até vejo situações curiosas, de pessoas chegando, né, para ele, todo eufóricas, mestre, vou te seguir por onde quer que tu fores, e Jesus olha para a cara dele, E tem aquela passagem assim, muito clássica, né, nesse aspecto, quando Jesus assim, é o seguinte, as raposas têm covis, né, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho sequer onde reclinar a cabeça. Jogou um balde de água fria naquele camarada.
Quantas vezes Jesus fez isso? Né? Aquela multidão enorme que se beneficiou do pão e do peixe que Jesus multiplicou, lembra? Aquela multidão queria aclamá-lo um rei, uau! E Jesus, sai fora. Aí no dia seguinte a multidão o encontra. Senhor, nós estávamos te procurando. Vocês me procuram não é pelos sinais que viram, mas pelo pão que comeram. Esse pão que já digeriu e já foi embora. Eu tenho outro pão para oferecer a vocês. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá a vida eterna. Ih, que linguagem estranha, coisa mais esquisita. Foi todo mundo embora. Aí só sobraram os 12. Aí Jesus olha para eles, tipo assim, e aí, querem ir embora também? É com vocês. Aí Pedro, né, se toca. Mestre, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu. Você entende? Então, Jesus nunca obrigou a quem quer que seja a segui-lo, a crer nele. É quem quiser. É para todos? Não, é só para quem deseja. Deu para entender? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o que Jesus diz, tem, não é terá, tem a vida eterna, e não entrará, agora é futuro, em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê, crer é um ato da vontade, é se eu quiser, é se eu desejar. A fé, diz lá o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, eu preciso ouvir. E uma vez ouvindo, eu tenho que introjetar, eu tenho que colocar dentro do meu coração. Não basta ouvir, né? Tem gente que ouve, mas não ouve. Entra num ouvido e sai no outro. É ouvir para receber. É por isso que o Senhor Deus apela, através do profeta, inclinai os ouvidos. Em outras palavras, escutem com toda atenção e venham a mim, ouçam bem, pois a vida de vocês depende disso. Diante do convite do Senhor, você que me ouve, que está ao alcance da minha voz, o que você vai fazer, ou já tem feito? Não esqueça que só recebe a salvação quem realmente a desejar. Você quer ir para o céu? Você já tem certeza do céu? Se Deus lhe chamar hoje, você sabe para onde vai? Posso saber, pastor? Claro que pode. É Jesus quem promete, não é o pastor Zé Carlos que está prometendo nada. Se você ainda não tem essa convicção, essa certeza no seu coração, querido, aceite Jesus imediatamente. Pastor, mas já sou membro da igreja, eu não estou falando isso. Eu estou falando se você já tem certeza para onde você vai quando Deus lhe chamar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou aqui para lhe aterrorizar, mas você sabe que a nossa vida é por um fio. O que garante que eu estarei vivo daqui a pouco? Quem pode garantir? Eu conheço pastores que morreram pregando no púlpito. E aí? Quem garante que você estará vivo daqui a pouco? E na hora de partir, na hora de fechar os olhos para esta vida, onde você estará? Isso é sério. Nós estamos aqui tratando da questão da sua eternidade. Pense nisso. Você que está ao alcance da minha voz, pense nisso. E finalmente, eu quero dizer, e já até me adiantei,
essa oferta ela tem limite. Você já viu aquelas ofertas de lojas, de supermercados? Oferta por tempo determinado, por poucos dias. Aproveite, porque daqui a pouco acaba. A oferta tem tempo limitado. Veja, nós vimos que a salvação que Deus oferece é de graça, que só recebe quem a deseja, mas é importantíssimo deixar bem claro que essa oferta não dura para sempre. Há um limite, há um tempo determinado para se receber a salvação que Deus oferece gratuitamente aos homens, a todos os homens e mulheres. Que tempo determinado é esse? É aquele ao qual já me referi, é o tempo da minha vida e da sua vida. Há um ditado que diz que enquanto há vida há... Como é que é? Então é igualzinho lá no Brasil. Então, beleza. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida. Enquanto respiramos. Enquanto há vida, há esperança. E isso se aplica perfeitamente ao que estamos aqui querendo explicar. Enquanto houver vida, enquanto houver o fôlego da vida, nós temos a oportunidade de receber a salvação. Essa oportunidade está de pé. Mas no momento em que fecharmos os olhos para esta vida, para este mundo, a oportunidade cessará. Acabou. Eu sei que as religiosidades humanas têm criado artifícios para tentar dirimir esta questão. Como se após esta vida pudesse haver algum tipo de possibilidades de salvação. Vários sistemas são elaborados pela mente fértil dos religiosos deste mundo, das religiões deste mundo. Mas a palavra de Deus não é uma questão de religião. Estou falando da palavra de Deus. A palavra de Deus contraria completamente essas outras possibilidades. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, ele vai declarar solenemente que ao homem ou aos homens está ordenado morrerem uma só vez, é uma só, não são várias. Eu morro, reencarno, morro, reencarno, morro, reencarno. Não, a Bíblia diz: morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nesse juízo já fica determinado o destino eterno. É o céu ou é o inferno, é a presença de Deus ou a ausência de Deus, eternamente. Não tem outra hipótese. Não há outra possibilidade. O seu destino eterno precisa ser definido aqui e agora. Não deixe isso para depois, porque esse depois não haverá. É o que diz a palavra do Senhor. É exatamente isso que o Senhor Deus está declarando através do profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Que vai chegar o momento em que você não o achará mais. Invocai-o enquanto está perto, porque vai haver um momento em que ele já não estará mais perto. Isso não é ele, não é porque ele é onipresente, onisciente, ele está em todo lugar sempre. Somos nós. Isso se refere à nossa limitação, à limitação da nossa vida. Isso tem a ver com a oportunidade, essa oportunidade é agora, não é depois. Há um tempo limitado para que você receba a salvação que Jesus lhe oferece. Eu quero que você abra, por favor, 2 Coríntios 6:2.
2 Coríntios 6,2, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui uma coisa tremenda que vem ao encontro daquilo que estamos afirmando, porque ele diz, olha o que está escrito na palavra: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E agora ele completa aqui dizendo: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação não é logo mais, não é amanhã, não é mês que vem, não é semana que vem, é agora. A palavra que está aqui na palavra de Deus é essa, agora. Sabe por quê? Porque o agora é meu. O agora é meu, é seu. O daqui a pouco já não teremos qualquer garantia. Percebe? Há um tempo limitado. Portanto, meus amados irmãos, nós queremos concluir aqui, lembrando que a iniciativa da salvação dos homens perdidos, mortos, em seus delitos e pecados, a iniciativa não é nossa, mas é sempre do Senhor. Isso se deve ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. É sempre o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, quem estende o convite ao homem desejoso de salvá-lo. E para salvar o homem, Deus foi às últimas consequências, entregando o seu Filho lá na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto para ele, para nós é de graça. Para nós a salvação é gratuita, para Jesus custou a sua vida. Portanto, a salvação é para quem tem sede, é para quem tem fome, é para quem a desejar. Mas não esqueça, há um limite, há um tempo determinado para receber essa salvação, e esse tempo chama-se agora. Se você ainda não possui a esperança da vida eterna, decida-se por Jesus, abra o seu coração, renda-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor Jesus Cristo, e Ele vai cumprir a sua palavra, como falou para aquele ladrão que estava ao seu lado lá no Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe. Fique de pé um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra extraordinária que é a tua palavra, viva, eficaz, poderosa, como um verdadeiro martelo que esmiuça a pedra, Senhor. E a nossa expectativa é que essa palavra atinja corações empedernidos e possa despedaçá-los, possa transformar corações de pedra em corações de carne. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que esta palavra de salvação possa obter resultados para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio de pregar esta palavra, a palavra da salvação, que só pode ser proporcionada pelo Teu Filho Jesus, através do seu sacrifício redentor. Senhor, que todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz possam ser atingidos por esta palavra, possam ser, ó Deus, convencidos pelo Teu Espírito e possam arrepender-se dos seus pecados e converter-se ao Senhor Jesus Cristo, recebendo como Salvador pessoal. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida da Tua igreja neste lugar. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Continua conosco, abençoando o Teu povo, a Tua igreja, esta cidade, esta nação. Tem misericórdia deste mundo. Perdoa os nossos pecados. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ajuda-nos a andar na Tua presença. É o que Te rogamos, e assim o fazemos no precioso nome
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. André. Vamos terminar o nosso ato de culto com um cântico, uma oração cantada que diz: Senhor, o meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Depois da mensagem que ouvimos, vamos dizer: te dou o meu coração e todo o meu ser. Sim, para ti, Senhor Deus, eu quero viver. Quando o pós-lúdio e o instrumental vai tocando, vamos ter um momento de oração silencioso.
enquanto o instrumental vai tocando, então convidávamos as pessoas que estão na parte de cima das galerias que possam ir saindo, depois as pessoas que estão mais atrás, seguidamente para mais à frente. Desejamos a todos uma boa semana, uma semana abençoada. Lembramos que nas entradas laterais estão os saquinhos para quem desejar, então possa colocar os dízimos e as ofertas para a nossa igreja.